Fala turma, beleza? Hoje nós vamos aprender a equação do segundo grau, uma coisa que muita gente fala, nossa, equação do segundo grau e tal, tudo mentira, é só para enganar vocês, que é muito tranquilo. Aliás, na matemática, quase tudo é tranquilinho, hein? É só seguir os passos, a gente tem que entender os passos, colocar aqui direitinho nas fórmulas, quando há fórmula, que nem nesse caso aqui, para resolver a equação do segundo grau. Mas olha, vamos entender cada item, jogar ali que vocês vão ver que não é difícil, é trabalhoso, beleza? Sou o professor Jefferson aqui do Instituto Matemática. Vamos entender o que é uma equação de segundo grau. Eu acho que na matemática a gente deveria mudar alguns nomes, é que os nomes já foram dados, né? Mas às vezes os nomes assustam, equação do segundo grau, notação científica, olha, muito assim, não tem nada disso, olha. Por que equação do segundo grau? Porque aqui, olha, a equação do segundo grau ela tem esse formato, ax² mais bx mais c. Vou explicar o que é isso. Mas por que segundo grau? Porque aqui, olha, eu tenho um x elevado a 2, tá? Equação do primeiro grau, ela tem esse formato aqui, olha, ax mais b. Porque o x está elevado a 1, por isso é a equação do primeiro grau. E aqui, equação do segundo grau por conta disso, porque eu tenho um x elevado a 2, elevado ao quadrado, tá? Então, assim, a equação do segundo grau, ela tem esse formato, ax² mais bx mais c. Parece português, né? Nem parece matemática, só tem letra aqui. Mas é que a gente tem que explicar de uma forma genérica e eu já gosto de colocar número para a gente entender o que é isso. Bom, o x é uma incógnita, né? Que a gente tem que descobrir o valor dele, tá? Quando eu tenho aquele formato da equação do primeiro grau, ax mais b, tá? Aquilo lá eu vou encontrar um valor para x. Como eu tenho aqui x² mais 3x menos 4, ou ax² mais bx mais c, isso aqui, olha, essa potência aqui é a quantidade de valores que eu vou achar para o x, que são dois valores, tá? A gente chama também de raiz, muitas vezes. Mas vamos lá, então são dois valores para x. O x, no caso da equação do segundo grau, então tem dois valores. Aí eu tenho esse formato aqui, olha, uma equação do segundo grau. Aqui, eu vou ter que descobrir os valores para eu resolver essa equação. Eu vou ter que descobrir os valores de a, de b e de c. Olha, ax², ou seja, o número que está multiplicando o x², é o a. O número que está multiplicando o x é o b. E o número que não está acompanhado de x é um c. Então aqui, olha, eu tenho x² mais 3x menos 4. x² é isso, é a mesma coisa que isso aqui, certo? 1x², né, mais 3x menos 4. Então, olha, nesse caso aqui, nessa equação do segundo grau, o a é igual a 1, certo? x², então se eu não tenho um número acompanhando aqui, eu entendo que é 1x². Então o a, nesse caso, que está multiplicando o x² é 1. O b é o número que está multiplicando o x. O b aqui, então, é mais 3, ou seja, ele é 3 positivo. E o c é o número que não acompanha um x. O c, então, é a minha constante, é aqui o menos 4, tá? A gente tem que prestar atenção nos sinais, beleza? Aqui, se tivesse menos x² mais 3x menos 4, o a seria menos 1, beleza? Mesma coisa aqui, se tivesse menos 3x, o b seria menos 3. Como nesse caso aqui está menos 4, então o c é igual a menos 4. Então eu descobri os valores de a, de b e de c. Show de bola! Agora é resolver a equação, descobrir o valor de x. Aí vai entrar isso aqui, a fórmula de Bhaskara. Mais um nome feio desse hindu aqui, porém ele fez um grande trabalho para facilitar a nossa vida, que é criar essa fórmula aqui, tá? Bhaskara era um hindu, um matemático hindu, e que ele descobriu uma forma da gente resolver a equação do segundo grau e criando essa fórmula aqui, que é
x menos b, mais ou menos a raiz de delta. Delta é isso aqui, olha. Vocês podem ver que tem duas fórmulas. Primeiro eu vou resolver isso, depois isso. Por quê? Porque aqui, olha, eu poderia colocar, se o delta é igual a isso aqui, eu poderia colocar isso aqui tudo dentro da raiz. Porém, se esse delta for um valor negativo, a gente entende que nos números reais não tem raiz quadrada de número negativo, né? Então, se aqui já der um número negativo, essa equação do segundo grau não tem solução. Beleza? Aí eu não preciso nem jogar nessa próxima fórmula. Mas vamos lá. Vamos resolver aqui essa equação, então, usando a fórmula de Bhaskara. Descobrimos os valores de A, B e C. Agora vamos multiplicar. Olha, o delta, então vamos utilizar primeiro o delta. O delta é igual ao B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O que é isso? O delta é igual a B ao quadrado. Eu vou pegar o valor do B. Então é 3 ao quadrado. B ao quadrado é 3 ao quadrado. Se fosse menos 3, se o valor do B fosse menos 3, seria menos 3 ao quadrado, tá bom? É o número e o sinal dele ao quadrado. B ao quadrado menos 4 vezes A. A é quanto? A é 1, olha. Vezes 1 e vezes C. O C é quanto? Menos 4. Vezes menos 4. Tá legal? Então essa é a fórmula de Bhaskara, essa é a fórmula do delta. O delta, então, é igual a B ao quadrado, que é 3 ao quadrado, é 9. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 4, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 4 dá 16. Então o meu delta é igual a 25. Beleza? Achamos o valor do delta, olha. Achamos então o valor do delta aqui, para a gente jogar aqui dentro nessa próxima fórmula, dentro da raiz quadrada aqui. Então achamos o valor do delta, agora vamos achar o valor do x. Olha, o x é igual a menos b. Vou colocar mais aqui de lado porque ele ocupa um pouquinho de espaço. Como eu disse, isso aqui é um pouquinho trabalhoso, então vamos lá. O x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O x, então, ele é assim, olha, o menos, né? O menos faz parte da fórmula aqui, o menos, e o valor do b. B é 3. Se fosse menos 3, o que eu ia fazer? Menos 3, beleza? Nesse caso aqui, ele é positivo, então ele vai ficar só aqui, ó, menos o 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta é 25. Então, eu já vou colocar mais ou menos a raiz quadrada de 25. Tudo isso sobre 2 vezes a. A é 1. Beleza? Tá. Então, olha, a raiz quadrada de 25 é 5, certo? Então, a gente vai chegar numa situação assim, olha. Menos 3... mais ou menos 5, beleza? Raiz quadrada de 25, sobre 2 vezes 1 é 2. E agora aqui que entra uma situação. Eu tenho mais, o que é isso mais ou menos? Então, eu tenho um valor para mais e um valor para menos, que eu vou fazer dessa forma assim, olha. Eu vou ter o x1, a gente chama ou de x1, vocês podem chamar de x1, e outros chamam de x'. Eu chamo de x'. Eu vou trabalhar como x', cada um de sua forma, as duas formas estão certas. X' é igual a menos 3. Aí eu vou usar só o sinal positivo aqui, olha. Menos 3 mais 5
sobre 2. Isso aqui, olha, o meu x' vai ser, então, menos 3 mais 5 dá 2. Dá mais 2. Mais 2 sobre 2. Então, o meu x' é igual a 1. Esse é o valor do meu x'. E agora aqui eu vou usar o meu x duas linhas. X duas linhas é igual. Eu usei o sinal positivo aqui, eu vou usar o sinal negativo nesse de baixo, olha. Menos 3 menos 5 sobre 2. Isso aqui, olha, menos 3 menos 5 dá menos 8, beleza? Menos 3 menos 5 é menos 8 dividido por 2. Então, o meu x duas linhas é igual a menos 8 dividido por 2, menos 4. Meu x duas linhas, portanto, é menos 4. Dessa forma, eu encontrei os dois valores de x para essa equação do segundo grau. Então, se eu substituir o 1 aqui, vai dar certo. E se eu substituir o menos 4 aqui onde tem x, também vai dar certo. Por exemplo, se eu colocar o 1 aqui, ó, 1 ao quadrado é 1. Mais 3 vezes 1 é 3. 1 mais 3 é 4. 4 menos 4 é igual a 0. Beleza? E se eu pegar o meu menos 4 aqui também, olha, menos 4 ao quadrado é 16. Menos vezes menos mais, 4 vezes 4 é 16. Menos 4 ao quadrado é 16. 3 vezes menos 4 é menos 12. 16 menos 12 dá 4. Menos 4, 0. Tá legal? Beleza? Entenderam aí como é que funciona? Então é só praticar. Pegando a equação, descobrimos os valores de A, B e C, substituímos aqui no delta, depois jogamos nessa fórmula de baixo e encontramos os valores aqui. Tá legal? Vamos fazer exercício pra gente ficar, ó, craque. Beleza? Até a próxima, galera.